O Papo de Repórter dessa semana ele escolheu 3 temas para a gente trazer aqui para essa mesa de debate, que é a sucessão da Assembleia, os primeiros movimentos do governador Paulo Artung nesses 15 dias e a movimentação também do senador Ricardo Ferraço, que almeja a presidência do Senado. A gente vai começar com a sucessão na Assembleia Legislativa, que inclusive foi o tema que a gente deixou aberto no último Papo de Repórter. A gente viu as movimentações essa semana e houve eu acho que por parte do Teodorico Ferraço, algumas manifestações mais fortes. Eu destaco, não sei qual a opinião de vocês, mas eu destaco na quarta-feira, quando ele esteve no Palácio Anchieta com os outros deputados, aquela foto para mim foi muito simbólica que o Artung posta no Facebook dele, que é o Teodorico Ferraço ao lado do Artung e o Artung exibindo a transferência de 25 milhões que o Ferraço repassou para o governo, né? Eu acho que essa manifestação no Facebook e essa foto para mim tem um valor bem simbólico. Eu acho que o Teodorico Ferraço é sim o candidato do Paulo Artung, e eu também acho que essa sucessão na Assembleia está já meio definida. O que você acha, né? Você acha que é o Ferraço? Para mim, o próximo presidente da Assembleia vai continuar sendo Teodorico Ferraço. Ele não é apenas candidato do Artung, mas candidato dos novos e dos atuais deputados. O Ferraço tem um poder de articulação muito forte junto ao plenário. O plenário os deputados se sentem protegidos com o Ferraço na presidência. E nesse momento do governo Paulo Artung, a gente já viu como a Assembleia deve funcionar. No primeiro momento que se falou de oposição no governo Renato, criou-se uma rebelião na ocasião da votação das contas e naquele período final do governo. Quando chega no governo do Paulo, o Paulo sequer entra, assume o mandato no Palácio Anchieta, os deputados já dizem assim: se há oposição, eu estou fora. O caso do novato Sérgio Majesco. Então, Teodorico, para mim, é pule de 10. E você, Renata, você acha que tem um grupo que está aí em torno do da Vitória? Você acha que esse grupo tem chance de fazer frente ao Ferraço? Eu discordo de vocês um pouco, assim. Talvez o Ferraço venha a ser mesmo o presidente da Assembleia. Pode ser. Até porque o outro grupo ainda não colocou um nome, né? Esse grupo gira e tudo caminha para o lado da Vitória, mas ele ainda não colocou o nome dele como candidato. Exato. Agora, esse grupo está muito forte, muito unido no sentido de buscar uma interlocução com o governo do Estado em um patamar diferente do que foi aqueles 8 anos do governador Paulo Artung e parte dos 4 anos do ex-governador Renato Casagrande. Esse grupo surgiu não para discutir a presidência da Assembleia, ele surgiu para discutir os espaços da Assembleia e as comissões permanentes, que vão ser muito importantes nesse novo processo, e não só as comissões de Justiça e de Finanças como era antigamente, todas as comissões vão ser importantes nesse processo. E tem uma coisa que é interessante também de se colocar, é que esse grupo de deputados, aliás a maioria, né, do plenário, não discute mais ser oposição a Paulo Artung ou ser favorável a Renato Casagrande e vice-versa. Esse grupo da Assembleia atual não trabalha mais com isso. Ninguém se coloca como oposição a Paulo Artung nesse momento. Talvez um ou outro deputado que esteja um pouco mais arredio com o governador. Mas a Assembleia não é oposição. Então, como é que o Paulo vai colocar a mão num ou outro deputado se nenhum deles é oposição a ele? Ninguém está contra ele. O que os deputados querem é uma mudança de posicionamento. E essa questão de que os deputados se sentem mais protegidos com o Ferraço, não é bem assim, porque há um entendimento dentro desse grupo que já tem uns 15 deputados, vamos dizer assim, talvez menos e tal, mas com certeza 10% do plenário, de que Ferraço está ali para defender os interesses dele, Ferraço, como sempre fez. Quando ele vai entregar o recurso para Artung, ele não entrega, não é a Assembleia Legislativa devolvendo, é Teodorico Ferraço devolvendo, o presidente da Assembleia
entregando. Isso acaba também criando alguma confusão. Então, muita coisa pode acontecer ainda nessas 2 semanas que faltam para a eleição. Eu não cravaria nada há 2 semanas da eleição. Eu queria deixar claro, quem cravou o Ferraço foi o Neto, que eu falei o seguinte, que o Ferraço é o candidato do Artung. Eu não cravei o Ferraço como presidente já eleito, ou reeleito, mas eu cravei sim que o Ferraço é o candidato do Artung neste momento. Eu acho que isso realmente ficou muito claro no encontro da quarta-feira. Agora, de qualquer maneira, ainda voltando com relação ao grupo, ao nome da Vitória, que também concordo, não é um nome ainda definitivo, mas tudo gira em torno do nome dele, mesmo porque a gente não consegue ver outros nomes, assim, que ainda se fala um pouco do próprio Amaro, mas eu acho que não, o nome de que está entrando agora... Os outros nomes também não jogaram a toalha, né? Sim, era só para... É muito complicado nesse fazer momento. né? Alguns nomes tentam se viabilizar, até o caso do da Vitória. O da Vitória, ele teve, só pegando o histórico do da Vitória, ele teve uma passagem boa pelas comissões, sempre soube trabalhar, mas nunca foi aquele de se colocar à frente. Tanto que ele nunca surgiu nas bolsas de aposta logo depois da eleição, onde se projetava ou Guerino Zanon retornar à presidência, ou quem sabe um Hércules, que também sempre aparece, uma Janete que também sempre tenta achar os passos. O próprio Enivaldo, o próprio Enivaldo, que foi o primeiro a abrir mão. Foi o primeiro a que já disse não quero. Não quero. Ele já se posicionou. A posição do Enivaldo... Dari Pagum, que já é o contrário, né? Que tenta, mas ninguém quer. O Dari Pagum, que sempre está ali. Se sobrar alguma coisinha para mim, eu topo. Ele só deu sorte à Comissão de Finanças, que de resto, nada. Então, você não tem tantos nomes assim. Então, por isso o Ferraço se mostra como aquela opção, aquela jogada de segurança dos deputados. Porque eu não consigo ver um outro nome que consiga se viabilizar nesse curto espaço de tempo. Até porque a foto do Ferraço no Palácio Anchieta, aquilo ali, ele pode imprimir e distribuir na Assembleia, aquele é o santinho ideal. Vamos passar para o assunto Paulo Artung, né? E a gente tem aí os primeiros 15 dias do governo Paulo Artung e algumas coisas chamaram a atenção. Particularmente, eu achei que a marca dos 15 dias do governo Paulo Artung, a gente pode dizer que foi a marca da contradição. A gente viu essa contradição aparece quase todos os dias em alguma situação ou outra, mas só para citar um exemplo, o caso do secretariado. Ele primeiro condena o governo Casagrande, dizendo que o governo foi incompetente, e quando a gente olha para o quadro dele de secretários, a gente vê que quase todo mundo, muita gente foi aproveitada, ou que era remanescente do próprio governo Artung e que passou pelo Renato e voltou agora, e até o que foi surpresa, que eram algumas figuras que a gente tinha como figuras que estavam necessariamente ligadas ao Renato Casagrande, e que a gente vê o Artung trazendo para a equipe dele. O caso, por exemplo, do Rodrigo Júdice, que era o procurador-geral e do Casagrande, agora assume a Secretaria de Meio Ambiente. Essa é só uma contradição. Vocês também acham isso, que a contradição pode ser considerada a marca desses 15 dias, ou vocês veem outras coisas que poderiam ser destacadas? Há uma clara contradição entre o discurso e a prática nesse caso. Nessa semana a gente noticiou o caso do secretário de controle, Marcelo Zenker, que denunciou a ex-diretora do IOPS, na primeira gestão do Paulo, Marilza Lopes, por casos absurdos de corrupção. Num caso de um aluguel de um carro, de 2 veículos, por R$400 mil, se não me engano, sendo que o valor dos veículos, se fossem adquiridos, seria de 50 mil. No caso de um superfaturamento de 4 mil, 5 mil %. O Paulo, que quando trouxe o Zenker, trouxe o Evaldo Martinelli, os membros do Ministério Público, sendo mais específico, ele colocou como os grandes parceiros no combate à corrupção, ao crime organizado, jogando lá para trás, como se não fosse culpa dele. Mas quando a gente vai ver, está ali. Eles denunciaram, inclusive, membros que hoje são colegas do mesmo governo. E essa é uma contradição muito grande. Que sentam na mesma mesa de reunião, né, para discutir as propostas do governo, né? Tá todo mundo ali junto. Então, olha que causa estranha. Eu falei mal da Renata aqui, eu estou sentado do lado dela, isso é complicado. Mas isso não aconteceu, mas olha como seria isso. Imagina um mal-estar para ela agora encarar os outros colegas, né, e compartilhar da mesma mesa, enfim. Você achou o que você destaca, Renata, desses 15 dias aí de Paulo Artung? Eu acho que
estranho a questão do orçamento, né? Que você vê vários membros do governo chegam e falam: vamos ter cortes na saúde, vamos ter cortes na educação, os deputados vão votar o orçamento, né, amanhã, na segunda-feira, e não se sabe exatamente, pelo menos até sexta-feira não se sabia exatamente onde exatamente seriam os cortes, especificamente quais seriam os cortes. Você via o secretário falar que porque a saúde vai ter tá um caos, não sei o quê, vai ter um rombo de não sei quanto e tal, mas o secretário, na verdade, estava fora do estado, não sabia nem como é que funcionava direito a secretaria. Então, assim, tem essa coisa do discurso que a gente percebe que vai ser assim: olha, não importa o que vocês façam, importa o que vocês cortem, né? Independentemente do que vai acontecer. E também essa contradição do Arthur, que chega para os prefeitos e fala: olha, não vai ter dinheiro, desculpa, tá? Tapinha nas costas. Depois a gente conversa. E aí ele vai a Brasília, se reúne com 11 ministros e se coloca numa posição de que parece que ele está querendo ter prioridade entre os governadores, como, né? Parece que pediu voto para Dilma. Parece que foi o cabo eleitoral da Dilma, né? Qual cabo eleitoral? Mas essa é uma característica do Paulo, se a gente observar como é que é a dinâmica dele. Ele é do momento, né? A verdade dele é a verdade daquele momento, né? O que passou e não, nunca disse isso. Esquece o que passou e toca pra frente, né? Ele é dessa coisa do momento. E o momento coloca para Paulo que existe uma crise, então eu preciso do governo federal, eu não vou ter uma antecipação de 300 milhões de royalties dessa vez para poder, né? Não vou ter um estado devastado pelo crime organizado, então eu vou ter que criar uma outra situação, né? Para poder me tornar uma necessidade, né? E ele está criando essa necessidade. Vai lá, conversa com o governo federal como se fosse um grande aliado do governo, chega aqui, fala que não tem, e assim ele vai tocando, né? Falando em governo federal, Brasília, a gente também viu essa semana a movimentação do Ricardo Ferraço, senador Ricardo Ferraço, que se colocou como um nome aí, foi cogitado como nome para a presidência da casa. Eu particularmente, até comentei isso com a Renata, falei assim: olha, Renata, mesmo que ele não consiga a presidência, que eu acho também pouco provável, que o Renan Calheiros é um candidato realmente difícil de bater, Ferraço lá do Senado, né? É o Ferração. Ferração. E então eu acho que o Ricardo, de qualquer maneira, ele conseguiu muita mídia essa semana, né, nos principais jornais. E eu acho que de qualquer maneira ele sai ganhando. Eu acho que ele vai ficar em condição de negociar, mesmo que ele não leve a presidência, que é mais provável, mas ele fica em condição de negociar uma boa comissão, enfim. Ele acaba ficando numa posição favorável. O que vocês acham? O Ferraço tem chance ou não tem chance, né? Olha, ali é jogo para os grandes, mas o Ferraço, eu destaco o momento, ele soube ler o momento. Havia uma controvérsia em relação como ficaria as relações entre o PMDB e o Palácio do Planalto, tanto na disputa da Câmara quanto na disputa do Senado, e o Ricardo, entendeu: opa, é a hora de pisar no freio. Tanto que mais estratégico de que se lançar como candidato, um candidato fora da ala do PMDB paulista, que é o PMDB da Dilma e do Temer, mas do PMDB mais ligado à ala carioca do Nordeste, que tem suas divergências com a presidente Dilma, e que flerta ali com o senador tucano Aécio Neves. E ele soube colocar o pé, pisar no freio. Ou seja, e esse freio de arrumação, talvez ele consiga conseguir a projeção, seja na recondução dele para a presidência da Comissão de Relações Exteriores do Senado, ou uma outra comissão importante, porque o nome dele saiu do anonimato do Senado para ir para a vitrine da casa. Então, dá seu pitaco aí, do Ferraço. Ferraço. Eu acho controverso os movimentos do Ferraço, né? Ao mesmo tempo que ele consegue muita visibilidade, ele acaba aí na mesma onda vem uma onda de desgastes para ele, né?
internos, assim, até porque se desgastar internamente no Senado é um negócio complicado. Você dificulta bastante a sua movimentação ali dentro. A gente lembra aí das aventuras do Ferraz, né, nos últimos anos. Ele vai lá na Bolívia, traz um senador, cria um problema diplomático que a Dilma teve que ter um cuidado muito grande para não criar problema com a Bolívia. Teve a questão do Levi, que ele foi coordenador da campanha do Aécio no Estado e foi um dos primeiros a elogiar a escolha, né, da cúpula econômica do governo Dilma e tal. E aí choveu comentários de eleitores uma série de críticas, teve que se explicar e tal. Então o Ricardo Ferraz, ele tem essa coisa, essa contradição. E eu concordo, ele saiu ganhando, ele caiu para cima, né, como o pessoal fala. Porque não só pela questão de se cacifar para manter a postura que ele tem hoje, que é tem comissões importantes no Senado, mas como isso reflete aqui para o Estado também. O Ricardo, ele entende que ele precisa se manter vivo politicamente no Estado. E não pode contar com o Arthur. Sim, e o Senado é uma coisa muito distante da população, né, capixaba, assim, eu acho que é mais do que o deputado federal, o senador fica muito distante do Espírito Santo. Em 2018, não se sabe o que vai acontecer, né? A gente sabe que há nomes que surgem, que vão se cacifar para disputar o governo e o Senado em 2018, e Ricardo quer estar no jogo, né? E isso mantém no jogo, né? Pelo menos ele consegue visibilidade é importante. E a gente não pode esquecer que a gente tem um ex-governador que era o queridinho da mídia, todo dia estava no Jornal Nacional. Sim. Conseguiu essa visibilidade pelo Senado. É isso aí, gente. E até o próximo Papo de Repórter.